Meus cumprimentos a todos, espero que vocês estejam bem e seguros. Dando continuidade, então, terceiro vídeo de comentários sobre o ensemble canônico, continuação 2, então. E nós estamos seguindo o livro do Rio, do qual eu recomendo, né? Informo que esse conteúdo que eu estou apresentando nesse PDF é um resumo, mas é muito sucinto e vale a pena a leitura do livro a fim de ter uma discussão um pouco mais longa, uma apresentação mais detalhada. Vale muito a pena. O que a gente tem aqui é só um resuminho com comentários gerais a respeito do assunto em questão. Os outros comentários não dê like, comenta lá no Google Classroom. Vamos discutir bastante para que esses conceitos de física e estatística possam ser absorvidos da melhor maneira possível, que a gente possa tirar proveito dessa disciplina, ainda que nessas condições de ensino remoto. Lembrar que a gente está usando o YouTube por questões de compatibilidade. Aqui ninguém quer ser youtuber nem nada disso. Eu gosto mais de um bom bate-papo olho no olho, ou seja, que é só uma ferramenta, né? Enquanto a gente não consegue voltar à vida à normalidade. Então, retomando, né, no último vídeo de comentários, a gente tinha obtido essa equação que aqui está numerada como 1, né, após aplicar a aproximação de Stirling na definição da expressão para degenerescência total em N, né, e nos vale lembrar que essa é uma aproximação, ela é exata de fato, uma vez que a gente está trabalhando no limite do número de réplicas tendendo ao infinito. Então, dando continuidade, nos cabe aplicar o método dos multiplicadores indeterminados, ou seja, dos multiplicadores de Lagrange. Lembrando que quando a gente fez aquele exemplo, né, daquela função, se eu não me engano era x quadrado mais y quadrado e a outra era uma reta, talvez x menos sei, 2y igual a 1, alguma coisa assim, que lá, né, essa reta, né, x menos 2y, blá, 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 ela era um dos vínculos que a gente tinha no nosso problema. Aqui nós temos dois vínculos que estão sendo impostos no problema. O primeiro é o vínculo referente, né, ao somatório do número de réplicas em um determinado estado, sendo igual ao nosso conjunto de réplicas, né, ao nosso ensemble, e a restrição da energia total do ensemble. Então, dessa maneira, a gente vai seguir o que a gente viu lá, né, só que utilizando dois multiplicadores. Nesse caso, o primeiro multiplicador. Aqui, né, lembra que o que a gente fazia era igualar as equações a zero. Então, ou seja, a gente está igualando esse cara a zero, né? Está aqui, ó, e está igualando dois vínculos igual a zero e colocando aqui, né? Somando eles, e então aplicando a derivada em função do parâmetro que a gente está querendo maximizar. Nesse caso, não faz sentido falar em minimizar, né? Porque esse n ele é sempre positivo ou igual a zero. Então, assim, né? Vamos só lembrar aqui também, né, que quando o texto aparece em azul é porque eu estou abrindo algumas passagens que o livro omite, que é o que a gente tem aqui, né? Então essa é a expressão onde foi substituído a igualdade, aqui no lugar de ln de ômega. Então, aqui, então, a gente substituiu o valor de ln de ômega, esse valor aqui. Ou seja,
Então agora a gente vai partir para a derivada, né? Nesse caso a gente tem um produto, então a gente precisa usar a regra do produto, também conhecido como lei de Leibniz, para esses termos, né? Que tem os produtos, e aqui uma dica, né, que a gente pode identificar as derivadas igual a 1. Então, o que que diz a regra do produto da derivada, né, que quando a gente tem a gente vai fazer a derivada de um produto, a gente usa a regra que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, é o que está apresentado aqui. Então, é só para destacar, né? Derivada primeiro vezes o segundo mais derivada do segundo vezes o primeiro. E aqui, quando eu falo identificar as derivadas iguais a 1, né? Vamos lembrar aqui, né, que todas as derivadas para n j, vou falar aqui de j aqui, diferente de i, né, vai ser igual a zero, e aqui a derivada de ni para quando coincidir com ni, esse aqui vai ser igual a 1. Então isso que eu chamo de identificar as derivadas igual a 1. Ok? Então aqui, né, acaba nos resultando esse termo, que é o que foi colocado aqui, né? Aqui a gente está tratando a derivada, né, do ln, né? Então é 1 sobre o argumento do ln. Aqui só copiou, né? Nesse caso aqui, ó, esse termo aqui. Nesse termo aqui, né, o que vale em relação ao comentário, né, que a gente tem aqui de novo, né, número 1 aqui, né, nesse caso. 1. E esse ln de ni, perceba que ele é o próprio termo máximo que nos interessa, né? Então, por isso que a gente marcou ele como nj asterisco, porque esse é o termo máximo em questão, né? Quando a gente falou da função delta de Dirac aqui no vídeo imediatamente anterior, ou 2 vídeos anteriores. Aqui de novo, né, acontece a mesma coisa, né? Esse cara aqui deve ser nosso termo máximo, então a derivada está aqui, né? Derivada do ln, a gente tinha 1 sobre o que estava aqui. Então, a derivada... Nossa, ficou muita linha aqui, deixa eu apagar um pouco das linhas. Lembrar aqui, agora, nós estamos aqui na derivada do termo com alfa, né? Nesse caso aqui, essa derivada aqui, né? Essa aqui, uma derivada de novo igual a 1, né? Então, sobra aqui só o alfa. E no caso aqui, né, de lembrar que a nossa energia, ela tem relação, mas ela não é uma função de ni, então eu posso aplicar a propriedade de operador linear, né? Então, esse EI sai aqui, né? E essa derivada aqui passa a ser 1 também, de maneira que a gente obtém a expressão 4, que a gente pode notar também, né, que esse somatório de ni, na hora que você soma todos os desprezáveis mais o que importa, sobra só o valor que importa. E que, então,
a gente acaba obtendo essa expressão 5 com o adequado arranjo. Aqui eu acho que o único comentário que nos vale é aqui desse termo, né? Aqui eu posso simplificar, né? E ln de NJ, aqui eu ia ficar com mais 1 e que aqui cabe a mesma coisa, né? Porque se o meu somatório, aqui por essa expressão aqui, ó, se o meu somatório ele soma só em termos os desprezáveis não vão contar, né? Então o único que vai contar é NJ asterisco, então aqui vai resultar em menos 1. Vou refazer esse 1 aqui. Menos 1. Que vai resultar na equação 5. Tá ok. Tá ok. Ok. Bom, então aqui a gente ainda pode reordenar, né? A fim de obter na forma como está a expressão 6, ou seja, eu peguei esse termo aqui e passei para o outro lado da igualdade, assim como eu passei esse cara para o outro lado da igualdade, passei esse outro cara para o outro lado da igualdade, aqui tinha um menos, então se multiplicar todo mundo por menos 1, aqui eu fico com o valor positivo, esse cara vai para lá com sinal de menos, mas aí sinal de mais, esse aqui vai com sinal de mais, recebe sinal de menos e menos, então é exatamente essa expressão. A expressão 6 é a expressão 5 reescrita. Então, o que nos interessa agora da passagem da equação 5 para a equação 6, o que nos interessa não é o ln de nj asterisco, mas é o nj asterisco, né? Então a gente pode aplicar o exponencial e ainda aplicar aqui, né, no lugar do somatório de ni, a gente pode aplicar essa própria igualdade, né, que satisfaz o vínculo que está apresentado na equação 8. Okay? Gente, eu tentei colocar o máximo de passagens aqui, né? O azul são as minhas passagens, eu tentei colocar o máximo possível para ficar o mais claro possível, tá? Então, espero que tenha ajudado, porque dá um trabalhinho digitar essas equações. Bom, vamos lá. Então, substituindo, né, o valor de nj asterisco nessa equação, na equação essa aqui, né? Porque lembra, no método dos multiplicadores de Lagrange, o que a gente fazia era fazer a derivada, igualar, e aí a gente ia encontrar a relação entre os multiplicadores pela aplicação no vínculo, né? E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente pegou o primeiro vínculo, está fazendo, então, a substituição no valor de NJ, né? Então, nosso NJ está definido aqui, a única coisa que a gente fez foi substituir ele aqui, né? Então, a gente acaba obtendo essa expressão e acaba obtendo essa relação. Lá, lembra que a gente tinha, lá no exemplo que a gente tratou em aulas anteriores, né, a gente tinha x e y para determinar e o x e y ficou em função de um multiplicador só, porque a gente só tinha um vínculo no problema. Agora, nós temos dois multiplicadores indeterminados, porque nós temos dois vínculos no nosso problema. Então, o que a gente vai acabar tendo, né, vou pegar uma seta aqui, que a gente vai acabar tendo, né, é uma relação entre esses vínculos, né, entre esses multiplicadores, a fim de que a gente tenha que utilizar
os dois vínculos. Então, do primeiro vínculo, a gente obtém a equação 11, agora a gente faz a substituição do segundo vínculo e então consegue tirar o valor de alfa e de beta e assim resolver. Então, lançando mão da segunda restrição do sistema, né, somatório de J em NJ e J igual à energia total do meu sistema. De novo, eu faço a substituição de NJ nessa equação. Ou seja, ao fazer essa substituição, aqui é basicamente a mesma coisa que a gente fez antes, né? A gente acaba obtendo essa relação 15, que pela própria definição que a gente tinha, né, energia total dividido pelo número de réplicas, nos fornece a própria energia média, como a gente tinha visto num vídeo de comentários anteriores. Então, vamos às nossas conclusões, né? Com a energia média dada por essa expressão, né? Expressão que a gente obteve em 15, sendo ela E médio, né? Pelas conclusões que a gente tirou anteriormente. E a parte que é muito interessante é que, nesse caso, nós vemos que a nossa letra LEP, ou seja, o nosso número de réplicas, desaparece, o que é uma situação ideal, né? Uma situação fantástica, porque agora a gente tira esse valor aí que tendia para o infinito, né? Ele desaparece, a gente já pode começar a trabalhar com o que está aqui marcado no quadrado para fazer os nossos cálculos dos parâmetros de interesse, agora baseado na definição da energia média. A gente vai ver em detalhes, vai ter um conteúdo que é todo de aplicações desses conceitos, tá? Então, se ainda estiver muito obscuro, é porque a gente está formando a nossa base na física estatística. Depois, com as aplicações, a gente começa a fixar um pouco mais esses conceitos e as coisas começam a ficar mais palpáveis, vamos dizer. Então, a equação 16, ela provê o beta como uma função implícita, né, de E médio. Em breve a gente já vai descobrir o que é esse beta, mas vai ser o multiplicador que vai dar origem à constante de Boltzmann, que foi inicialmente identificada por Planck. A equação 11 nos dá o beta. Vamos lá para a equação 11, que é essa aqui. Nos dá o beta em função de n e de v. Todavia, independe da variável de interesse, que são n, t e v, mas que n, v e e médio, nós ainda temos informação sobre a dependência de e em t. Isso que são comentários do livro, mas eu vou explicitar isso bem bonitinho depois. Mas a ideia que o livro quer trazer para a gente é que beta deve ter uma conexão direta com a temperatura. Tá? A gente pode notar também que eliminando o epsilon exponencial de menos alfa na equação 7, isso aqui, pelo que a gente obteve na equação 11, nos dá a probabilidade do estado J, P de J como uma função de beta, n e v. Ou seja, note que esse exponencial de menos alfa, ele é esse cara aqui, né? Correto? E esse cara aqui é o que vai dar origem ao que a gente vai chamar de função de partição canônica. Então, antecipando o fato que beta torna-se um número positivo, nós deduzimos
da equação da probabilidade a noção que um dado estado quântico no ensemble canônico decresce exponencialmente com a energia do estado quântico. Aqui eu vou me valer de um comentário. Bom, para me valer desse comentário eu vou ter que antecipar algumas coisas, então eu já vou antecipar, tá? Mas eu revisito no futuro. Aqui, no fundo, o que a gente está tendo nesse numerador, né? Esse aqui é a distribuição de Boltzmann, né? A gente está caminhando para o peso de Boltzmann. E a única coisa que eu queria adiantar é que a gente vai ver que beta ele vai ser dado por 1 sobre constante de Boltzmann T, ok? E que uma coisa que parece razoável, que a gente deve ter visto em cursos como, às vezes em termodinâmica, às vezes em físico-química, ou seja, é que, deixa eu usar a seta aqui, aqui, se eu fizer assim, né? E vou dizer aqui que no meu eixo X eu tenho energia. E vou falar que no meu eixo X, no meu eixo Y, esse aqui, meu eixo Y, eu tenho exponencial de imagina que isso aqui seja um beta. Beta E menos beta E, né? Está aqui o menos beta E J, né? O que a gente deve ter aqui é que por uma determinada temperatura, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Veja que essa temperatura está no denominador. Então, por uma temperatura muito baixa, essa função exponencial ela deve cair muito rápido, né? Significa que num sistema de baixa temperatura, né, numa condição de baixa temperatura, eu devo ter os níveis mais baixos de energia sendo populado. E numa condição de mais alta temperatura, esse decaimento, né, deve ser mais lento, de maneira que o meu sistema, a ele é permitido popular estados de mais alta energia. Então, esse é um conteúdo que vocês podem ter visto em fisicoquímica, em termodinâmica e tudo mais, e que eu estou adiantando só para a gente conseguir obter essa relação de algo palpável em relação a essa probabilidade aqui. Bom, eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que o conteúdo é um pouco... Eu me sinto na obrigação de fazer vários comentários, mas não quero que o vídeo fique muito longo. Coloco à disposição para dúvidas, comentários, quem quiser marcar aula de dúvida e tudo mais. E até a próxima. Tudo de bom para todos.